espero que vocês estejam bem. Depois de alguns dias sumida por aqui, estou de volta. E a partir de hoje a gente vai ter um vídeo um dia sim, um dia não, como vocês escolheram lá na enquete. E o vídeo de hoje vai ser um exercício da UEL 2018 e eu vou ensinar um truque que não é um truque para vocês. Vou ensinar um novo jeito de resolver um exercício, principalmente que seja com letrinhas, assim, que eu sei que vocês não são muito fãs. Apesar de eu gostar muito, porque tem que fazer menos conta. Mas vamos lá, eu vou fazer primeiro do jeito normal, depois do jeito que pode facilitar a vida de vocês, dependendo do exercício. Então, esse exercício fala que, segundo o documento Mapa da Violência 2016, homicídios por arma de fogo no Brasil, morre-se mais por armas de fogo no Brasil do que em conflitos como no Iraque e no Afeganistão. Além disso, somos o 10º país em mortes por arma de fogo no mundo. Uma das variáveis que torna a arma de fogo tão letal é a velocidade de saída do projétil do armamento. Para calcular essa velocidade, um dos dispositivos possíveis é o pêndulo balístico. Quando um projétil de massa E' é disparado com velocidade V0 e atinge o pêndulo de massa E', este é elevado a uma altura máxima H e para momentaneamente, conforme ilustra a figura a seguir. A partir dessa altura H, é possível calcular a velocidade V0 do projétil. Considerando nula a resistência do ar, assinale a alternativa que expressa corretamente a altura máxima H alcançada pelo pêndulo em função da velocidade V0 do projétil. Então, primeira dificuldade é a gente imaginar o que está acontecendo, né? Nosso projétil, então, está vindo com uma certa velocidade, vai colidir no pêndulo, e a hora que ele colide, ele empurra o pêndulo, eles se movem juntos, na verdade, né? Acontece uma colisão que faz com que eles se movimentem juntos, só que o pêndulo está preso lá em cima, então eles vão subir, porque ele continua preso, e agora o projétil está preso no pêndulo. Então eu fiz uma animaçãozinha aí para vocês entenderem. Então ele veio, bateu, e daí juntos eles sobem. Deu para visualizar mais ou menos, né? Como é que seria a nossa resolução normal? Usando todos os conceitos de física, aí são várias coisas misturadas no mesmo exercício. Então, na nossa resolução normal, a gente tem duas partes do movimento, disso que está acontecendo. Na primeira parte tem a colisão, que é quando o projétil tromba no pêndulo, e depois, juntos, eles vão se movimentar, que eu chamei de subida. Então, nessa primeira parte, a gente teria que analisar o que acontece na colisão, que é uma conservação da quantidade de movimento, e aí, com isso, a gente descobriria a velocidade final desse conjunto, né? Qual que é a velocidade que o pêndulo, junto com o projétil, vão ter depois que terminou a colisão. E essa velocidade final vai ser a velocidade inicial da segunda parte, porque essa velocidade que eles tiverem depois de colidirem, depois de estarem juntinhos, vai ser justamente o que faz com que exista uma energia cinética que vai se transformar em energia potencial gravitacional da subida. E aí a gente vê a relação com a altura. Então essa seria a segunda parte, que na verdade é o que a gente tem que fazer primeiro, né? Ou não, depende do... A gente precisa disso para descobrir a altura, que é o que ele quer. Então, a gente poderia começar daí. Se a gente tivesse informações suficientes, nem precisava da outra parte. Então, vamos pensar nela primeiro, né? Então, eu vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. A energia mecânica vai se conservar. Ele falou que a resistência do ar pode ser desprezada, né? Então, a energia mecânica, lembra? A energia cinética mais energia potencial, nesse caso, potencial gravitacional. Se a gente considerar o zero da energia potencial gravitacional na altura do A, aí a altura do B vai ser só a diferença dos dois, porque é em relação ao nível zero que a gente escolheu. E aí a energia potencial do A vai ser zero. E aí a gente só vai ter energia cinética no ponto A. No ponto B ele para momentaneamente. Então não tem mais energia cinética, só tem energia potencial gravitacional. Então, mv² sobre 2, eu coloquei a massa como sendo a soma das duas, porque a gente está falando dos dois se movimentando juntos, né? Então é o eminho mais o emão, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 é energia cinética. E a energia potencial gravitacional é mgh, só que, de novo, eu coloquei a soma dos dois como sendo a massa, porque os dois é que estão subindo juntos. Só que não faz diferença, né? Porque a massa a gente vai cortar, então tudo bem. E então, a gente percebe que a altura tem a ver com a gravidade, com o 2 que estava dividindo ali, e com esse v², que é o nosso problema. Se a gente isolar o h, vai ficar v² sobre 2g. E aí a gente vê que tem 2g embaixo de quase todas as alternativas, né? Mas o problema é esse v². A gente não sabe quanto que é esse v². Esse v não é o v0. E aí a gente precisa descobrir ele. Então a gente vai voltar lá para a primeira parte que foi necessária, que é a parte da colisão. E aí eu vou sair da frente, vou lá para o outro lado. Depois eu volto aqui para a gente terminar.
Então, na colisão, a gente vai fazer a conservação da quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade para o sistema. Então, a gente vai ter a quantidade de movimento inicial do projétil, quantidade de movimento inicial do pêndulo. No final, a gente também vai ter final do projétil mais final do pêndulo, que estão juntos, né? Porque no final eles estão se movendo juntos. Mas no começo o pêndulo estava parado. Então, a quantidade de movimento inicial do pêndulo, eu já sei que vai ser zero, porque vai ser massa vezes zero, mão vezes zero. A inicial do projétil é o eminho, que é a massa dele vezes o V0, que ele falou que são os dados do projétil, eu chamei de PR e P. Aí, no final, a gente tem os dois com a mesma velocidade V, que é o que eu quero saber justamente para poder substituir de volta aqui. Então, isolando aqui, a gente pode colocar o V em evidência do lado direito, MV0 dá zero, já sumir com ele. Então, vai ficar M V0 igual a V, que é o que a gente quer isolar, então a gente vai deixar ele sozinho no próximo passo, vezes, como ele está em evidência, eu coloquei dentro do parênteses o M mais o Emão, que vai passar dividindo, então vai ficar que V é eminho V0 sobre eminho mais emão, que é o que eu vou colocar aqui nessa outra parte. Então, aquilo ali vem para cá, no lugar desse V, só que isso está ao quadrado. Então, a gente vai ter que botar todo aquele trem ali ao quadrado na hora que a gente for substituir aqui. Então, vai ficar o m quadrado, V0 quadrado, e o parênteses lá embaixo também ao quadrado. Só que a gente já tem um parênteses, colocar outro parênteses vai ficar estranho, então eu botei um colchetinho. E aí, a gente pode comparar com as alternativas, né? Deixa eu sumir aqui. Então, a gente quer a altura, já está isolada, é só a gente manipular, que nem precisa manipular muita coisa, né? Porque olha bem para as alternativas. Essa daqui debaixo de mim já está muito parecido com o estilo que está ali. A única diferença é que o parênteses lá embaixo não está com parênteses, mas nem precisava, porque só tem essa soma lá embaixo. Então, tá tudo bem, o parênteses está só desse jeito. Então, já é exatamente a resposta, né? Então, a resposta é a letra A. Esse seria o jeito normal da gente resolver essa questão, né? Todo o processo, toda a conta, todas as conservações de energia, de quantidade de movimento e tal. Vamos supor que você ou não tivesse tempo, ou não lembrasse essas matérias e quisesse resolver de alguma outra maneira. O que daria para fazer? Então, a gente pode usar... Eita, sobrou um igual aí. Então, a gente pode usar um negócio chamado análise dimensional. O que é isso? A gente vai analisar as unidades de medida de cada uma das coisas. Como? O que isso vai ajudar a gente, né? Então, pensem comigo, ó, a gente quer descobrir uma altura. A altura, normalmente, a gente mede em metros, certo? Então, eu preciso que a minha resposta também seja medida em metros. Como é que eu vou garantir que ela é medida em metros? Eu vou analisar a unidade de medida de cada uma das grandezas que está representada em cada uma das alternativas. Se só tiver uma em metros, ela é a resposta. Porque se tiver em metros por segundo, não é uma altura, aí não pode ser a resposta. Se tiver em quilograma vezes metro, não é uma altura, também não pode ser a resposta. Entenderam a ideia? Então, a gente vai analisar as unidades só, que é mais fácil de lembrar do que toda aquela resolução, né? Então, se vocês souberem as unidades, é um jeito de resolver. Então, vamos lá. A dimensão de altura, então, seria metro. Quando eu estou falando da dimensão, a unidade de medida, eu vou usar esses colchetinhos em volta da grandeza, para representar que eu estou falando da unidade, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela letra E. O 2 não tem unidade de medida de nada, então a gente só vai pular. G é a gravidade. Gravidade é uma aceleração. A aceleração é medida em metro por segundo ao quadrado. Aí, do lado tem o M, que é a massa. Massa em quilograma. E o V, velocidade, metro por segundo. Então, lá em cima vai ficar metro por segundo ao quadrado, vezes quilograma, vezes metro por segundo. E embaixo a gente tem uma soma de massas, então as duas massas têm que estar em quilograma, para poder somar, senão não dá para somar. Então, a gente vai ter isso aqui, né? Metro por segundo ao quadrado, vezes quilograma, vezes metro por segundo, e lá embaixo quilograma sozinho. Aí, a gente vai juntar as coisas e ver se isso vai dar metro ou não. Então, em cima, eu tenho metro vezes metro, que vai dar metro ao quadrado, e a gente já desconfia, né? Porque não tem mais nenhum outro metro, então já deu ruim. Aí, dividido por segundo ao cubo, que é segundo ao quadrado vezes segundo. Aí, embaixo, a gente tinha quilograma, que é a mesma coisa que quilograma sobre 1, para a gente poder fazer o famoso barriguinho, ou extremos pelos meios, ou chamem como vocês quiserem. Então, vai ficar quilograma vezes metro quadrado, vezes 1 em cima, que é só ele mesmo, e embaixo quilograma vezes segundo ao cubo. O quilograma vai desaparecer, porque tem em cima e embaixo, só que o metro continua sendo quadrado e embaixo continua sendo um segundo ao cubo. Isso, obviamente, não mede uma altura, né, gente? Não é metro. Então, não pode ser a letra E. E a gente vai analisar isso em todas as outras. Então, se você entendeu a ideia, aperta pause agora, analisa a dimensão das outras alternativas, né? Analisa as unidades de medida e vê se vai ter só uma delas que vai dar em metros. Spoiler, vai ter só uma delas que vai dar em metro,
que a gente sabe que a gente já resolveu, né, que é a letra A, mas se a gente não tivesse resolvido, ela ia ser a única possibilidade de resposta que a gente tem. Vamos para D, então. Já estou supondo que você já fez. Você só vai conferir. Então, vai ter uma soma de massas, que é em quilograma. A velocidade é metro por segundo, só que está ao quadrado. Então, tanto o metro quanto o segundo estão ao quadrado. E lá embaixo a gente tem 2 que não tem unidade de nada. E a gravidade, que é uma aceleração. Então, vai ficar quilograma vezes metro quadrado por segundo quadrado. E lá embaixo, metro por segundo ao quadrado. Aí já juntei o metro quadrado por segundo ao quadrado com quilograma, multiplicar a fração é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, que no caso só era 1 embaixo do quilograma. E a gente vai fazer de novo, né, o barrigão, barriguinha lá, extremos pelos meios. Então vai ficar quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, e embaixo metro vezes segundo ao quadrado. Aí segundo ao quadrado com segundo ao quadrado vai cortar. 1 metro vai cortar com 1 metro, vai sobrar 1 metro lá em cima, mas aí vai ficar quilograma vezes metro. Então tem 1 quilograma atrapalhando a nossa vida. Então, também não pode ser essa, porque se fosse uma altura, não teria quilograma. Então, também não é D. Aí, a gente vai para C. A C, a gente tem em cima uma soma de massas, então, quilograma, e embaixo, quilograma vezes metro por segundo, só que tudo está ao quadrado. E lá embaixo, a gente tem o 2, que não tem unidade de nada, e a gravidade, que é uma aceleração. Então, vai ficar quilograma ao quadrado sobre quilograma ao quadrado. Ou, se vocês já quiserem cortar, tudo bem também, porque é quilograma em cima e embaixo, e aí eleva só o metro por segundo lá dentro. E agora, repara, a gente tem uma fração dentro da fração dentro da fração. Então, a gente vai ter que fazer o barrigão, barriguinha várias vezes. E aí, se a gente cortar antes em cima, vai ficar 1, né? E aí, eu já posso fazer 1 sobre M sobre S. E aí, o S vai lá para cima, vai ficar segundo sobre metro. Tudo ao quadrado, e lá embaixo, metro por segundo ao quadrado. Aí, segundo ao quadrado sobre o metro quadrado, eu só pus a primeira fração ao quadrado para depois fazer extremos pelos meios outra vez. E aí vai ficar segundo ao quadrado vezes segundo ao quadrado, que vai dar segundo elevado à quarta. E embaixo, metro quadrado vezes metro vai dar metro ao cubo. Então, também já não deu, né, gente? Tem um segundo à quarta ali, 1 metro ao cubo. Não. Então, também não é essa. Letra B. Vamos substituir, massa vai ficar quilograma, velocidade metro por segundo, a gravidade é metro por segundo ao quadrado e a soma das massas é quilograma. Aí vocês escolhem se vocês querem fazer os extremos pelos meios primeiros ou cortar primeiro. Eu fiz os extremos pelos meios, então ficou quilograma vezes metro por segundo, vezes segundo ao quadrado, e embaixo quilograma, metro e segundo. Aí a gente pode cortar o quilograma, cortar o metro, segundo ao quadrado dividido por segundo vai dar segundo. Isso é uma dimensão de tempo. Se ele quisesse um tempo, aí a resposta poderia ser a B. Mas ele não quer tempo, ele quer altura. Então, também não pode ser a B, portanto, só pode ser a letra A. E aí, só para conferir, né, que isso realmente vai dar uma dimensão de metro, a gente pode fazer mais uma vez esse cenário dimensional. Eu juro que é a última, daí eu vou parar de falar. Então, vai ficar quilograma vezes metro por segundo sobre quilograma, que a gente vai cortar, e embaixo metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo, tudo ao quadrado, vai ficar metro quadrado por segundo ao quadrado. A gente faz os extremos pelos meios, vai ficar metro quadrado segundo quadrado em cima, metro e segundo ao quadrado embaixo. Segundo ao quadrado com segundo ao quadrado vai cortar, vai sobrar metro quadrado por metro, que vai dar só metro, que é o que a gente quer, porque a gente quer uma altura. E aí, a gente não precisaria de toda aquela conta, a gente podia fazer direto isso. Isso não é roubar, tá, gente? Não é um truque de fato, só é uma outra maneira de a gente resolver um exercício desse tipo. A sorte é se funcionar, né? Porque nesse daqui a sorte foi que só tinha um deles que tinha dimensão de altura. Mas alguns outros exercícios desse estilo vai acontecer de ter mais de um com a dimensão certa. Daí não dá pra gente saber qual deles que vai ser o certo, né? Tem que fazer a conta mesmo. Mas pelo menos você vai ficar entre menos alternativas. Então já talvez te ajude num caso de você não saber resolver e souber a dimensão. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se vocês gostam de exercícios só com letras ou se vocês gostam mais de numerinhos. E espero que ajude vocês aí nas próximas questões. E depois de amanhã a gente volta com mais um exercício. Tchau, tchau, gente. Até!